A paz do Senhor, estamos aqui para fazer a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, mas para falar também rapidamente e brevemente uma pontuação da palavra de Deus em relação a essa polêmica que aconteceu da Maria Marçal, que desistiu de cantar nessa conferência que teve no Maracanãzinho da Assembleia de Deus e pelo fato de até ser processada. A questão que aconteceu, a gente pode saber sobre alguns vídeos, o que aconteceu lá, não estava lá, e também não tenho todos os dados, mas o que a gente sabe é que a gente deve seguir a palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu encontrei em Mateus 23, que todo evento que não serve para simplesmente adorar a Deus, ele sai do caminho. Então ele está mais voltado para essa palavra que diz aqui, ó, a religião das aparências. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças, amam as saudações nas praças, no caso, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, mestre, mestre. Então vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, aqui o ponto que eu quero colocar, não importa quem esteja certo, mas o que importa é o que ocasionou o evento da desistência. Mas não necessariamente isso que importa. O que importa é que todas as coisas que acontecem aqui na Terra e que não servem para adorar o mestre, o verdadeiro Rabi, não deve ser questionado. A única coisa que deve ser questionada e direcionada é para a palavra de Deus. Então, o que cabe a cada um de nós aqui na Terra é questionar se o que você está fazendo é para Deus realmente ou simplesmente para o homem ou para algum desejo aqui na Terra, terreno para o homem. E isso a gente vai num desafio muito grande que Deus nos coloca, que é o desafio de aceitar, inclusive, as injustiças. Então eu aconselharia a própria Maria Marçal, por exemplo, não, se é para cantar eu vou lá e canto, mesmo injustiçada pelos homens. Porque eu vim aqui para adorar a Deus. E se eu receber uma última oportunidade, mesmo que ela veio tardiamente naquele evento, eu simplesmente vou lá e vou adorar ao Pai. Mesmo que eu tenha sido injustiçada. Porque dentro dessa palavra, e lá tem uma direção, eu vou dar só um exemplo. No Salmo 91, tem um direcionamento de Deus que ele diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que isso quer dizer? A recompensa dos ímpios é algo que vai ser a justiça de Deus. Porque muitas vezes aqui na Terra nós somos injustiçados. E não tem. Deus, ele nos aconselha a não querer fazer a justiça com as próprias mãos. Tem certos setores e departamentos de situações no mundo e de experiências que você vai fazer, que você vai viver, que não tem como você, com as tuas próprias mãos, fazer justiça. Mas Deus, o Pai, ele fala que eu estou vendo tudo. Eu estou contabilizando
todas as situações. Em todas as situações, meu filho e minha filha, fiquem tranquilos, porque eu estarei aqui olhando e contabilizando. E por fim, todos os ímpios, todos os pecadores, todos os escarnecedores, todos os profanadores, eles terão a sua recompensa. E ele segue que essa recompensa, fazendo uma correlação com o Salmo 1, faz com que os pecadores daquela situação não estejam na congregação dos justos. Não estejam nessa situação de pacificação do espírito. O espírito é quase como se ele se sujasse e eles mesmo não pudessem entrar nessa porta que tem uma senha para entrar. Porque a porta, que é Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade, ela tem uma senha para você entrar. E essa senha que faz com que você entre é esse caminho da palavra. Então, se na própria palavra está falando assim, não se preocupe em sentar nos melhores assentos. Não se preocupe aqui, ó. As pessoas que amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Então aqui é uma metáfora de todas as pessoas que eu quero a melhor coisa para mim. Eu quero, tudo tem que acontecer da melhor maneira. Tudo tem que acontecer da maneira correta. Porque se eu for injustiçado, a gente vai ser injustiçado. Como o próprio Jesus Cristo falou, este mundo é um mundo onde os ossos serão ainda quebrados. E momentos de tormenta virão, desafios virão. Então nós, sabendo e antevendo isso, para não nos colocarmos numa situação de dificuldade em relação a um posicionamento entre o homem ou entre Deus. Não. Eu já sei que entre o homem, eu não vou escolher nunca o homem. E esse homem inclui justamente a mim também. Quando eu perceber que algo está mais voltado ao ego, às questões do mundo, eu já sei que aqui tá bom, aqui eu estou, se eu for por este caminho, eu vou errar diante da palavra de Deus. Então, isso vai fazer com que eu retroceda, entre aspas, nesse processo de aproximação íntima com Deus Pai, o Todo-Poderoso, o que dita as regras. Então, sobre essa questão, você percebe que ao usar a situação da Maria Marçal como referência, eu não estou falando exatamente dela, mas eu estou falando sobre uma questão mais abrangente, abstrata, diante de uma conduta e uma postura que nós devemos ter diante do Pai. Então, quando você vai se preparar para fazer a oração, você já sabe que essa oração, ela não diz respeito ao Pai. Ao Pai não, ao homem. Ela diz respeito ao Pai. A Deus. Então, está em segundo plano o homem. Nós estamos em segundo plano. O primeiro plano é Deus. Sempre o primeiro plano. Não por acaso, não por coincidência, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Porque ele é o primeiro plano. Então, louvar a Deus sobre todas as manifestações, cantando, adorando, exprimindo seu sentimento aquebrantado
com o joelho em oração de madrugada, eles não deve nem ser cogitado uma outra opção que esteja no patamar de um outro universo que diz respeito ao segundo plano, que é o homem. Porque todos os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, ao primeiro plano. E todos os outros dizem respeito a este mundo, não matar, não roubar. Mas os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Então, toda forma de expressão nossa conduta, diz respeito ao que a gente deve fazer. Então, se eu fosse aconselhar nessa situação específica a Maria Marçal, ela falou que ela não louvou porque ameaçaram ela de ser processada. Então, se ela foi para lá para louvar a Deus, não as pessoas exatamente que estavam ali, porque todas as pessoas que estavam ali deveriam e estavam para, junto com ela, como corpo de igreja, louvar a Deus. Então eu aconselharia a ela, a mesmo que tardiamente, a mesmo que sofrendo a possibilidade de ser processada, ela louvasse. Mas claro que inúmeras questões que eu não tenho domínio, e nem você tem domínio porque não estavam lá, aconteceram. Mas o mais importante que é a postura, que se a gente se encontrasse nessa postura, o mais importante seria louvar a Deus. E todas as outras coisas como consequência do mundo, por exemplo, um possível processo que ela foi ameaçada, que com certeza esse processo não daria em nada. Porque quem ia processar uma pessoa porque estava lá louvando? Não teria sentido. Ainda assim, se fosse processada e ganhasse essa injustiça que estariam cometendo contra ela, seria uma injustiça que, como diz a palavra, no final, o justo iria prevalecer. O justo diante de Deus. Porque é uma promessa de Deus. Ele profetiza que os ímpios não estarão na congregação dos justos. Os ímpios serão como a moinha que o vento espalha. Aqueles que não seguem e não semeiam a palavra de Deus, as condutas, a moralidade, estarão fadados a serem como a moinha que o vento espalha. Então, a gente simplesmente falou do assunto sem falar do assunto, porque a gente pegou como referência, a gente não foi específico em relação às questões, porque para mim, na verdade, pouco importa, é indiferente exatamente o que aconteceu lá e exatamente se é indiferente, você entende? O que é mais importante é o que está no primeiro plano, que é esse pontuamento que eu estou falando para vocês, que é Deus. Então, a gente simplesmente pega esse fenômeno, esse exemplo como referência para encontrar na palavra de Deus um direcionamento para quando nós, eu ou você, estivermos numa situação que não seja exatamente essa, mas seja similar a essa, nós saibamos nos conduzir da melhor maneira. Porque o que é mais importante nesse tema que eu estou colocando para você aqui, que eu estou pontuando, é a questão da injustiça. E injustiça, uma hora ou outra, cada um de nós aqui vai passar com menos intensidade ou mais intensidade. Mas injustiça todos nós passamos diariamente. Se não diariamente, ocasionalmente. Mas todos nós passamos. Mas o que Deus ele quer e exige de nós é esse desenvolvimento para quando passarmos por injustiças, mesmo sendo injustiçados, nós simplesmente ficarmos tranquilos com essa injustiça ocasionada pela burocracia do homem,
parafernália burocrática ou pela injustiça que é de relações humanas. Isso pouco importa. Então, Deus ele nos instiga, aprenda a passar pela injustiça e ainda assim ficar tranquilo, ficar na paz, na minha paz. Porque eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Eu estou aqui para tranquilizá-lo nesse primeiro plano. Não olhe para esse abismo que perfaz toda a idolatria ao homem. Seja temente a Deus, sendo temente a Deus, esse temor que não é de medo somente, mas é de direcionamento à palavra, aquilo que é realmente importante de ser colocado em primeiro plano na sua vida. Então minha pergunta é, o que está em primeiro plano na sua vida? E o mais importante que, encerrando aqui, isto é também uma forma de louvar a Deus. Todo esse discernimento e esse estudo que nós estamos fazendo, como louvar cantando, como louvar se ajoelhando e orando e falando com Deus Pai de maneira íntima. Então, dessa maneira aqui também, estamos fazendo a nossa oração. E eu gostaria que você refletisse sobre essas questões que eu coloquei aqui, para que quando você se encontrar nessa situação, você tenha essa palavra, encontre aqui em Mateus 23, esse direcionamento que Jesus direciona à religião das aparências dos fariseus e nos aconselha. E eu fiz uma referência também para você ter isso como estudo, o versículo 8 do Salmo 91 e também os últimos versículos do Salmo 1. Que fiz todo esse levantamento da palavra de Deus aqui para você hoje. Amém? Então que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo e que deixe seus pedidos de oração aqui embaixo, que nós vamos orar por você. E aí, tá friozinho também? Porque olha aqui, ó, tô com um casaco de neve. É isso. Tchau, tchau.